Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a que hora que você está assistindo esse vídeo. Se é a primeira vez que você está no canal dos 60 Minutos, se inscreva, acione as notificações, acione o sininho que aparece aqui embaixo para receber todos os vídeos. A gente tem esses vídeos como o de hoje, esse que você está vendo, que é o do Toda Sexta. Toda sexta-feira tem um texto no nosso site leiatodasexta.com.br. Além disso, eu vou fazer sempre um vídeo sobre o mesmo tema que você vai ver aqui no canal. Além disso, tem vídeos de entrevistas e vídeos de outros conteúdos que a gente prepara para os 60 minutos. Por exemplo, nesse mesmo dia que está indo esse vídeo para o ar, tem também uma entrevista que eu fiz com o Luciano Hang, ele que é uma das personalidades, um dos empresários que encabeçou um movimento contra o que ele chama de contrabando digital, que são algumas empresas, principalmente vindas da China, que acabam usando uma lei de presente para burlar a receita, para não pagar imposto. Alguns vendedores, até individuais mesmo, não grandes empresas, mas pequenos vendedores acabam usando esse recurso e há um movimento contra isso dos fabricantes e dos vendedores de eletroeletrônicos, de brinquedos e de afins. Tem esse vídeo também dessa entrevista que eu fiz com o empresário Luciano Hang. Tem também uma entrevista muito legal e alguns cortes também da entrevista que eu fiz com um experiente do mercado financeiro, um operador que já estava no mercado financeiro, na Bolsa de Valores, na década de 90. Ele falou sobre o caso do Nagy Narras, ele falou também sobre como era antes, como eram as boletas de papel, como é que era antes do home broker, o aplicativo que você investe não existia. Então, esses são só alguns dos exemplos do conteúdo que você vai conferir no canal de 60 Minutos, canal novo de 60 Minutos, uma sala especial para os 60 Minutos no YouTube. Mas vamos direto ao tema de hoje. Eu já falei demais, já dá o seu like aqui, que você vai gostar do tema, porque é uma das histórias mais divertidas que tem no mercado financeiro. Peru de ação de graças. Esse é o tema. Ação de graças, rapidinho para você entender, porque a gente não tem muita essa tradição no Brasil. Ação de graças é um feriado nacional, quarta quinta-feira de novembro, nasceu há séculos atrás para comemorar a boa colheita. A cultura dos Estados Unidos é uma cultura de colonização produtiva, diferente da nossa, então comemoram muito a produtividade, comemoram muito a colheita, e aí nasceu a Ação de Graças, que acontece até hoje. No Canadá, inclusive, é na segunda quinta-feira de novembro, nos Estados Unidos é na quarta quinta-feira de novembro. A Black Friday acontece depois, então, assim, a Black Friday nasceu disso, logo depois do Thanksgiving, da Ação de Graças tem a Black Friday. Então, tem a Ação de Graças, tradição gigantesca, tão importante quanto o Natal para os norte-americanos. E tem o Peru, que a gente tem o Peru de Natal, eles também têm o Peru de Natal, mas eles têm principalmente o Peru do Thanksgiving, o Peru da Ação de Graças. Mas a gente não vai falar da festa do feriado, a gente vai falar do Peru. Pense que você é um peru. Você nasceu, quebrou a casca do ovo, está lá comendo, recebe ração. Estamos pensando num peru de cativeiro, um peru doméstico, um peru que é criado por humanos. A gente sabe por quê, ele não tem a mínima ideia do porquê que está sendo criado. Ele não tem a mínima ideia do porquê que ele está recebendo comida tão farta e tão fácil a vida inteira. Ele acorda, come, cisca e dorme. Basicamente isso. A vida é perfeita. Ele já nasceu aposentado, basicamente. E ele vai vivendo assim. Um peru vive, sei lá, 5, 8, 10 anos. Um peru doméstico. Provavelmente não matam um peru com um ano, devem matar ali com 2, 3 anos. Então ele deve passar alguns novembros, talvez um tio dele suma num ano, o primo dele suma no outro, mas ele vai tocando a vida dele normalmente. Afinal, um peru também não tem toda essa consciência familiar, toda essa consciência do seu entorno. Então ele vai vivendo essa vida tranquila até que chega a Ação de Graças e fim de papo para ele. Ele vai para a mesa. Vai lá o dono dele, abate, assa e serve na mesa, porque o Thanksgiving, a Ação de Graças, tem como algo bastante marcante, bastante tradicional, o grande banquete que é centrado no Peru, além de sobremesas e tortas e tal. O que que isso nos ensina? Primeiro, sempre pode acontecer alguma coisa muito ruim que a gente não está esperando. A ausência de confirmação não é confirmação de ausência. Isso é uma frase que eu conheci com o Bruno Perini, do Viver de Renda, um canal muito legal, inclusive. Ele puxa muito filosofia para o mercado financeiro. Que significa o quê? Não é porque você não pode provar alguma coisa que tal coisa não exista, o que não vai acontecer. Então, ele nunca tinha passado por essa experiência, e isso é o ponto. Ele nunca tinha morrido, a gente morre uma vez só. Assim, a própria vida, né? Tem questão espírita de ressurreição, isso é outra coisa que fica de lado. Mas digamos que na tese, falando raso, a gente morre uma vez só. A gente vive uma vez só, morre uma vez só. Então, o que acontece? Você não tem essa experiência.
Então, a primeira coisa que é importante ter é a sua vida de hoje não quer dizer que a sua vida vai ser assim para sempre. Isso é um negócio que muitos investidores também têm que aprender, como investidores de Bitcoin em 2019, 20, 21, que viram o Bitcoin fazendo assim. Não é assim sempre e não será assim sempre. Investidores de Magalu desde 2015. Aí a Magalu em 2021 e 2022 foi assim. Quem entrou em 2016 e comprou Magazine Luiza estava montado. Quem comprou Magazine Luiza em 2020, logo depois do Circuit Breaks, estava muito feliz, porque ela subiu muito de 2020 para cá num espaço muito curto de tempo. E aí tem algo que é usado em valuation, por exemplo, que é a perpetuidade, que é quando você vai tentar ver o valor futuro do dinheiro, quanto que essa empresa vai gerar, tem a perpetuidade. O investidor não pode botar o que ele tem hoje na perpetuidade, porque não é assim que a vida funciona. Você não vai pegar uma foto da sua vida hoje, legal, isso aqui que está acontecendo comigo agora, vai ficar para sempre. Não fica. Pode até ficar, mas não necessariamente vai ficar. Pode acontecer de não ficar. Então, essa é uma coisa. O que você está vivendo hoje, ou como a sua vida foi até hoje, não significa que ela será assim para sempre. Isso é, inclusive, um ensinamento para aposentadoria. Então, fique ligado para aposentadoria. Ponto 1, guarda esse ponto na cabeça. Ponto 2, a gente se baseia e se protege e se arma baseado em experiências que já tivemos. Quebrei a cara num negócio, já administro o que aconteceu, entendo, estudo o que aconteceu. Quanto mais eu aprender com isso, melhor. E com essa experiência, eu monto meu segundo, terceiro negócio com os cuidados que eu não tive no primeiro. Então, é baseado em experiência. A morte é uma experiência que tu só tem uma vez. O que é uma outra experiência que você só tem uma vez? Covid-19. A outra pandemia mundial que estourou o mundo foi mais de 100 anos antes. Foi em 1910, se não me engano, que foi a gripe espanhola. Então, ninguém que estava vivo tinha experiência da gripe espanhola. E ninguém que estava vivo pensava na gripe espanhola, porque fazia mais de 100 anos e a medicina evoluiu e tal. Então, foi mais uma coisa de uma vez na vida. E aí, qual que é o ensinamento disso? Se eu não posso aprender com a experiência, eu vou fazer o quê? Você não pode prever o que vai acontecer. Ninguém previu o Covid-19. Ninguém previu o Covid-19. Bill Gates falava uma doença que ia se alastrar, mas ele não previa a Covid-19. É algo muito, muito aberto. Então, dá para eu dizer também que a economia mundial um dia vai parar. Possivelmente ela vai parar um dia. E fala muito de um reset econômico, eu não acredito, mas pode acontecer. Ninguém previa um avião nas Torres Gêmeas, mas aconteceu. A crise de 2008 do subprime dos Estados Unidos já foi uma coisa que deviam ter visto e não viram. Acreditaram demais, mais na história da perpetuidade, não viram e acreditaram demais. Mas também o povo em geral não sabia. Quem estava no mercado financeiro deveria saber, não sabia, mas o povo em geral não sabia o que ia acontecer. Quem tinha as hipotecas, nem quem tinha as hipotecas sabia do risco que estava correndo, porque não entendia os juros. Então, também não sabia. Frente a essa realidade que a gente não sabe tudo o que vai acontecer, como é que a gente pode se preparar? Como é que a gente pode se preparar para o que a gente não sabe que vem? Como a gente não pode prever, que é o que o Howard Marks fala, eu não posso prever, mas eu posso me preparar. Então, se prepare para sobrevivência básica. Metabolismo basal. Não sei se você lembra da aula de biologia. Metabolismo basal é o mínimo que o corpo faz para manter o coração batendo, o cérebro fazendo sinapse, pensando, pulmão enchendo e esvaziando. Metabolismo basal. Então, proteja-se, faça o seu bunker, faça as suas reservas. Reserva de emergência é para isso. Diversificação de carteira é para isso. Porque, por exemplo, a gente passou 2010, se não me engano, ou 2019, ou 2010 não, 2020 ou 2019, a gente passou por um momento em que o preço do petróleo estava negativo. Houve, inclusive, uma piada de que uma escola teria comprado petróleo e, como não conseguiu vender porque o preço estava negativo, recebeu tudo. Era um meme, não aconteceu de verdade, mas o preço do petróleo, o barril de petróleo chegou a ficar negativo. E então, quem tinha seus investimentos todos baseados em petróleo se deu mal. Crises sistêmicas podem acontecer. Os hotéis sofreram muito com a Covid, as aéreas praticamente quebraram com a Covid. Quem não quebrou ou não quebrou ainda, ou então conseguiu fazer manobras absurdas para não quebrar, mas algo imprevisto. Então, o que você faz? Você não tem só
aéreas. Você não tem só petróleo, não tem só commodity, não tem só varejo, porque os shoppings também fecharam, as lojas tiveram que fechar também. Então você não tem só isso, você tem um de cada. E normalmente o que se dá mal num, o outro se dá bem, então você tem os dois para dar uma equilibrada. Então, o tema de hoje é essa história do Peru, que eu acho uma história muito legal, que a gente vai vivendo, vivendo, não sabe o que vai acontecer. A vida tá boa, tá boa, tá boa, até que acaba. Então, a gente pode estar bem, tá bem, nossos investimentos podem estar bem, nossos negócios podem estar bem, nossa família pode estar bem, até que cai do céu um problema gigantesco que vai nos botar numa situação muito complicada. O que a gente pode fazer? Se preparar para qualquer coisa que vier. Tem reserva de emergência de 3, 6, o ideal é 12, pelo menos 6 vezes o seu custo mensal, porque você pode perder o emprego, porque você, se for um empresário, seu negócio pode ficar fechado. A pandemia faz 2 anos, tem negócios que quebraram. A gente ficou com lojas fechadas aqui, acho que 2, 3 meses em Criciúma, e fechadas, sem entrar dinheiro no caixa e tendo que pagar os funcionários. Então, é uma reserva que era necessária. A Renner, por exemplo, foi o grande destaque da pandemia no começo de 2020. Por quê? Porque ela tinha caixa para um ano. E ela era a única, ou uma das únicas que tinha caixa para um ano. Então, ela não teve problema. Ela fechou as lojas, reduziu as compras, continuou pagando normal e voltou da pandemia com caixa. Então, são alguns exemplos. E, além disso, voltando à perpetuidade, quase que eu esqueci, está no texto, eu quase esqueci no vídeo, mas é muito importante, exemplo de pirâmide financeira. Cuidado com pirâmide financeira, porque no começo parece que está funcionando. Eu tenho certeza que é golpe, vou lá e coloco R$ 50. Aí ele me devolve os 5 pila, porque ele me garantiu 10% de retorno. Aí, ok, eu vou botar 55, não tem nada a perder, já perdeu 50 mesmo, 55, ele me devolve 5,50. Aí eu, pô, tá ficando bom. Ele tá me devolveu de novo, vou lá e ponho R$ 500. Ele me devolve 550, porque o 10%, beleza. Tá muito bom, vou com R$ 5.000, ele me devolve 5.500. Ah, fechou. Vou com R$ 100.000, ele não me devolve nada. Por quê? Porque aí eu cheguei no ponto que ele queria, a vida tava boa, eu acreditei que ela ia ficar assim para sempre, me dei mal. Então, não acredite que a vida vai ficar boa para sempre, não seja o peru de ação de graças. Até a próxima.